Olá, eu sou a aluna Joyce Abraão, do curso de Pedagogia do Polo de Três Itilhas, e eu vou apresentar meu trabalho de Sociologia da Educação, sobre materialismo histórico dialético. Então, materialismo histórico. O que é o materialismo histórico? É um movimento de pensamentos através do materialismo histórico da vida em sociedade. E do que ele se trata? De descobrir como os homens agiam e se organizavam econômica e politicamente ao longo da história da humanidade. Então, falando de materialismo histórico, a gente lembra de Karl Marx. Aqui tem a fotinho dele. Então, filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista, o Karl Marx, afirmava que o que movia o mundo eram as lutas de classes e relações de produção, ao contrário do filósofo Hegel, que dizia que o que movia o mundo seriam as ideias. Então, para explicar um pouquinho o que eram as lutas de classe. Então, as lutas de classe existem desde a Idade Média, envolvem questões entre a classe dos proletariados, que seriam, no caso, os trabalhadores, e a burguesia, dentro da sociedade capitalista. Para o Karl Marx, as lutas de classe só vão acabar quando o sistema capitalista for banido e que aí vão desaparecer as classes sociais. No caso, desaparecendo as classes sociais, não vão mais existir as lutas de classe. Aqui eu coloquei uma charge. Aqui tem um homem falando: eu não falei que esse negócio de luta de classes era bobagem? Porque, obviamente, ele não defende uma luta de classes, né? Provavelmente, pela sua vestimenta, até eles colocaram ele na charge aqui maior, né, do que o trabalhador. Tem até uma chave aqui no bolso, com comida, né, tendo que comer, no caso. Então, provavelmente fazendo parte da burguesia, o que tá nítido ali na charge. Obviamente ele não vai defender a luta das classes, né? Porque a luta das classes luta pelo quê? Luta para tornar a sociedade mais igualitária. Então, quem seria desprovido na história seria a burguesia, né? E não o trabalhador. Sobre a dialética agora. A dialética é dividida em três partes: tese, antítese ou antitese e síntese. A tese, que é a afirmação, a antítese, a negação, e a síntese, a negação da negação. Então, por Karl Marx, como que ele dividiu o seu pensamento nessas três divisões da dialética? A tese, de acordo com o Karl Marx, seria a burguesia, a antítese, proletariado, os trabalhadores, e a síntese, no caso que seria uma conclusão, seria um desfecho, então seria tornar a sociedade sem classes sociais, que no caso que seria o que o Karl Marx defendia, que era o comunismo. Então eu coloquei um pouquinho aqui sobre o comunismo, que era o que o Karl Marx defendia. Aqui está o símbolo do comunismo, o martelo, que representa a classe operária industrial, e a foice, que significa os trabalhadores agrícolas. Então, o comunismo era uma ideologia política e socioeconômica que pretende estabelecer uma sociedade igualitária por meio da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Então, era como eu falei antes, o que o Karl Marx defendia. A única possibilidade de não haver mais a luta de classes seria o comunismo, que seria o não ter mais classes sociais.
Então, seria isso a minha apresentação, um pouquinho do que eu entendi da matéria, do que foi colocado. Tinham mais coisas que poderiam ser colocadas, mas eu achei interessante colocar essa parte, falando bastante do Marx, né, do pensamento marxista, que foi o que a gente estudou bastante. E seria isso, então. Muito obrigada.